Gálatas, capítulo de número 2, versículos de número 17 até o 20. A igreja está aqui, diga glória a Deus. O texto diz, está na tela, vamos ler na mesma versão. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode dizer amém? Você pode colocar a sua Bíblia sobre a cadeira. Eu pedi ao pastor, quebrando aqui o protocolo, que cantasse mais um louvor. Eu gostaria que você entoasse essa canção conosco. É diferente, né? Mas faz parte da ministração, amém? E se eu fosse você, eu já levantava minhas mãos, já começava a glorificar ao Senhor. Já começava a exaltar ao Senhor. O senhor canta? O senhor canta? Oh, aleluia! Cante, cante, cante. Quando eu te conheci, Jesus, Cante, cante. o meu caminho brilhou. É uma mudança. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Na palavra. Na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. Oh, glórias. Que me libertou da morte. Tem alguém que acredita nisso ainda aqui? Para a vida. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Você está vivo hoje. Você está vivo, você está vivo. Não tem morto não. Tem vida aqui hoje. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Cante com força, vai. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Cante isso com o coração, cante. E a vida que eu vou viver agora É para um motivo bem maior que o meu. o poder Da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Você pode glorificar a Ele, você pode. Pode se sentar dando glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar na minha casa mais uma vez, e a oportunidade de ter os príncipes do Senhor aqui, e junto a eles poder ministrar uma palavra ao seu coração nesta noite. Eu convido a você a estar com o seu coração aberto para receber uma porção daquilo que Deus colocou em nosso coração. Diante desse texto, eu preciso primeiramente fazer uma pergunta à igreja:
O que está valendo mais hoje para você? Aleluia. Viver a sua vontade ou a vontade de Deus? Com certeza, ou na absoluta certeza, acredito que quase que todos, se não todos, vão dizer hoje aqui, viver a vontade de Deus. A pergunta que eu faço é se isto de fato está acontecendo em sua vida. E aqui iniciamos a mensagem desta noite. A palavra que lemos hoje, é um texto que lemos hoje, está escrito em Gálatas, a carta que foi escrita aos que estavam na Galácia. No capítulo 2, que lemos o versículo a partir do 17. Mas a ênfase, sim, está no versículo de número 20, em que o apóstolo Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo. É complicado de se entender, porém no espírito muito fácil. Já morreu para as coisas do passado e hoje vive para uma nova realidade, hoje vive para Cristo. E ele continua a dizer aqui no texto, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, agora Cristo vive em mim. A gente precisa compreender algumas coisas dentro desse texto. Quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é conhecedor de quase todos da igreja, digo quase todos porque ainda tem novos convertidos, que já ouviu falar, mas não estudou nem um pouquinho sobre ele. Então teremos que ter um pouco mais de paciência para explicar um pouco mais a estes. Mas a grande maioria já falou, já ministrou, já conversou acerca dos feitos de Cristo através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que era um poliglota, o apóstolo Paulo que era de autoridade, o apóstolo Paulo que antes de ter um encontro com Cristo era um perseguidor da igreja. E agora o apóstolo Paulo encontra com Cristo em sua jornada de morte incansável, né, de assassinatos, de busca, de perseguição. E a partir desse momento ele tem um encontro com Cristo, ele cai do cavalo, naquele chão ele olha, não consegue ver mais nada a não ser a luz. E ali há aquele diálogo quando Cristo começa a dizer para ele, por que me persegues? E ele não sabe quem está falando com ele, até então que a revelação vem sobre a vida dele, e a partir daquele momento ele é dirigido a um determinado local para estar resguardado, guardado, e um homem é levantado para orar pelo apóstolo Paulo, e com temor este homem vai até lá, porque ele sabe de quem se trata o apóstolo Paulo. E então, quando ele recebe a palavra de Deus, ora por aquele homem, debaixo de uma revelação, porque este para mim é um vaso escolhido, aquele que matava agora é escolhido, aquele que matava agora vai doar sua vida, aquele que matava, ordenava na morte, agora vai se entregar pela causa do reino, do evangelho. É isso que o encontro verdadeiro com Cristo faz na vida de uma pessoa. Quando tem um encontro real com Cristo, não temos possibilidade de viver a mesma vida que vivíamos lá atrás. Tem que ter mudança na vida do... Se não há mudança é porque não teve um encontro. Teve uma convicção própria, não teve uma conversão genuína. E olha, não se espante, porque estamos cheios de pessoas convencidas, mas não convertidas a Cristo Jesus. Mas quando encontramos esse texto, o apóstolo Paulo vai escrever várias cartas. E uma dessas cartas ele vai escrever direcionada àqueles que estavam na Galácia, e não era aqueles que habitavam pura e simplesmente lá. O texto está bem descrito aqui, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, mas no versículo de número 2, vai dizer, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então ele está dizendo que é a todos os irmãos.
Ele está falando que é para a igreja, não é para o mundo, não é para a rua, não é. Hoje a conversa é conosco mesmo. O assunto hoje é conosco mesmo. Ele está escrevendo para a igreja. O que me chama muita atenção dentro dessa carta é o teor que ela se inicia. E se puder colocar para nós aqui na tela, para me ajudar, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 6. Olha o texto como começa. O apóstolo Paulo, um homem que é do manto, um homem que é estudado, ele começa a dizer assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para o quê? Outro evangelho. O apóstolo Paulo começa a dizer: eu estou surpreso, como que você... Em outras traduções ele vai dizer: maravilho-me. Colocando intensidade no seu sentimento, ele diz: eu estou maravilhado, eu estou surpreso, como que vocês receberam a graça de Deus, a palavra que trouxe a graça, essa graça maravilhosa que traz salvação, que traz libertação, essa graça não é favor imerecido, não tínhamos como obter essa salvação, mas a graça nos permitiu isso, e agora vocês estão indo para outro evangelho? Eu estou surpreso. O apóstolo Paulo continua a descrever. Dentro desse texto, ele vai falar um pouco do seu testemunho, porque ele vai fazer viagens, e uma dessas viagens ele vai retornar a Jerusalém, e quando ele retorna a Jerusalém, ele vai ficar com Pedro 14 dias, e nesses 14 dias, 15 dias que ele vai estar ali, ele vai trabalhar de um lado, do outro ali, conversando com alguns que estão em Jerusalém. E ele que foi para uma viagem, e quando ele volta, ele vai dizer para os que estão na Galácia, ele vai dizer: olha, eu estive em Jerusalém, e olha, o povo lá, eles não estavam acreditando muito do que tinha acontecido comigo, porque eles só conheciam uma face, eles só conheciam o Paulo que perseguia a igreja. Mas agora, quando você olha comigo, olha só o texto comigo, no versículo de número 20, vai lá comigo, capítulo 1, versículo 20. Ora, acerca do que escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Opa, ele começa a relatar: depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Ele está falando, eu não era conhecido, que estavam em Cristo. Mas, 23, olha isso, anote: mas somente tinham ouvido dizer. As pessoas só sabiam de ouvir dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Versículo 24 é para anotar e guardar. E glorificavam a Deus a respeito de mim. O apóstolo Paulo, que era perseguidor, agora ele dá uma palavra introdutória aos que estão na Galácia, uma palavra de repreensão, e agora eles vêm e começam a falar assim: é dessa forma que vocês precisam viver. Aquele que perseguia agora está tendo testemunho de que prega a palavra, e o povo que tinha medo agora está glorificando a Deus por conta desse testemunho. Ele está dando testemunho dele mesmo, e o texto continua. E quando o texto continua, no capítulo 2, ele volta às suas viagens. E de repente, depois de 14, 15 anos, ele volta de novo a Jerusalém e vai ter um encontro com Pedro. E vai ter um encontro com alguns irmãos novamente. Só que esse encontro vai ser de maneira diferente. Por quê? Pedro, Tiago, que tinha vindo antes de Pedro, vai encontrar com o apóstolo Paulo e vai se assentar naquele lugar e vai comer com os gentios. Vai estar conversando com os gentios. E quando souberam que Pedro, que era o pastor, que era o líder, que estava chegando de Jerusalém, o povo que estava no ministério, eles começaram a se levantar, a se movimentar e a sair de perto dos gentios, porque eles estavam debaixo
da lei, da circuncisão. E aqueles que eram circuncidados não poderiam se misturar. E aí o apóstolo Paulo está tudo junto e misturado, porque o que ele está pregando, o que ele está falando, a maneira com que ele está fazendo o que está fazendo nesse local, não significa estar misturado nas ideologias, nas atitudes. Ele está junto porque como pregarão, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que pode ser que aqueles que estão ali vão se converter se não tem ninguém por perto para poder falar do Evangelho? Só que agora, aqueles que estavam perto, inclusive Barnabé, que estava junto com o apóstolo Paulo, quando escuta falar que Pedro está chegando, eles começam a se afastar. Há uma palavra aqui que eles começam a entrar numa discussão. Até o ponto que o apóstolo Paulo vai dizer para Pedro: Pedro, como é que você, como judeu, está fazendo aquilo que o gentio faz? E agora está querendo cobrar que os gentios façam coisa de judeu? Alguma coisa está errada. Aí então o apóstolo Paulo vai falar: para a lei eu já estou morto. Eu não vou ficar engessado à lei, não no sentido de cumpri-la. Vamos cumprir, mas eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo de uma palavra. Esse povo precisa sentir o amor que eu senti, que era para eu estar morto. E agora ele começa a dizer agora para Pedro e para todos os outros que estão: agora não mais vivo eu, agora não mais vivo eu, porque de lei ele conhecia muito bem, ele vivia esses rudimentos. Mas agora ele tem uma transformação, e essa transformação permitiu ele chegar perto daqueles que precisam de Cristo. Não adianta ser cristão e se afastar daqueles que precisam ouvir o teu testemunho. Não adianta ser cristão e se afastar daqueles que precisam de salvação. Nós fomos salvos para salvar. Nós fomos libertos para levar a libertação. Nós estamos hoje dentro desta casa para sermos preparados para arrancar almas que estão indo para o inferno. Nós somos igreja de Cristo, representação do céu na terra para uma transformação de vidas. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu comecei a pensar. Quando a gente começa a pensar, né, a gente ora a Deus e começa: Senhor, Cristo vivendo em mim agora fala de domínio celestial sobre a minha vida em todas as áreas. É por isso que eu fiz uma pergunta: o que está valendo mais hoje para você? Porque nós estamos hoje vivendo um evangelho meio esquisito. As campanhas estão lotadas, os cultos de doutrinas nem tanto. Chegou aí, é? Os cultos de orações estão vazios, mas os cultos proféticos, eles lotam. Quando tem alguém falando: eis que o Senhor é quem diz, aí eu já viro até guru, porque quem vai estar lá? Para mim, as coisas estão caminhando de maneira errada. O pensamento está errado. Porque existia um corinho, eu só tenho 20, eu estava fazendo continha esses dias, eu só tenho 22 anos de crente. Mas quando eu era pequenininho, eu ia com meu tio nas igrejas, nas vigílias. Eu ia mais para comer um lanche, essas coisas todas mesmo. A realidade era essa, né? Mas eu escutava os crentes cantando. E tem um corinho que eles cantavam assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Oh, glória! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Tu lembra disso? Tu lembra disso? Hoje tu escuta essas coisas, é difícil, hein? No meio da igreja ele caminha. Olha aí, quando eu cheguei aqui. E o glória a Deus já começava do início do culto,
porque a intenção da igreja era ir àquele local para fazer daquele local o que ele foi feito para ser feito. Ele é um local para a adoração do nome do Senhor. Nós nos reunimos aqui para glorificar ao nome do Senhor. Não é pedir. Até porque nós não precisamos pedir muito, não. O Senhor fala em Mateus 6 que todas essas coisas aí, o Senhor sabe que vocês necessitam. Mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não mais vivo eu. Então a minha vontade fica em segundo plano. O Senhor sabe que eu necessito. O Senhor sabe que eu preciso. Mas eu não preciso fazer vãs repetições, pedindo aquilo, não. É só andar no centro da sua vontade. E aí deixa eu parar para pensar, para falar contigo aqui algumas coisas, porque eu preciso caminhar, porque aqui a hora é muito rápida. É muito valioso o tempo aqui. Então, deixa eu falar contigo. Você sabia? Você é crente. Então você sabe que o não de Deus também é resposta, né? Você sabe que o silêncio de Deus também é resposta, né? O silêncio de Deus significa, não é tempo de eu falar. Mas o que a gente está buscando? Deus não fala comigo mais. Gente, no silêncio ele está falando. Ele está falando o quê? Aguarda. Espera. Não tome nenhuma atitude agora. Eu estou vendo o que você não está vendo. Eu sei do que você não sabe. Então aguarde. Mas Deus, eu quero. Aí a gente bate pezinho e tudo. Não vou mais para a igreja. Não vai não, bobo. Vai não. Quem perde é só você. Esse lugar aqui é um lugar de refrigério, é um lugar de comunhão, é um lugar de socorro, é um quartel-general. Alguém vai notar que você está mal, vai te dar um abraço, vai orar com você. Não vai não, fica em casa mesmo. Fica. Não vem ouvir a palavra de Deus não, daqui a pouco você vai procurar uma clínica. Aonde tem libertação, tu não quer ir. Porque está fazendo biquinho para Deus. Essa noite é noite de doutrina, né? É doutrina? Meu Deus. Escuta isso aqui. A gente precisa voltar a pensar no dia que a gente aceitou Jesus. Você lembra? Então deixa eu te contar só um pouquinho da minha história, rápida, para a gente voltar para o texto e depois a gente termina. Porque a conversa hoje é rápida. Eu aceitei a Jesus, eu era espírita, irmão. Eu batia tambor e tocava pagode. E tomava muita cerveja. Eu disse muita, mas era muita cerveja. Muita coisa. E meu filho, que tocou aqui na vigília, o Pablo, ele era um garotinho. Eu e minha esposa, os dois éramos espíritas. E a minha esposa, lá em casa, a gente trocando uma ideia, todos os dias, como eu era militar, tinha alguém lá no quartel que dava o estudo do Apocalipse, o Adventista do sétimo dia. Aí é o cavalo branco, é o cavalo não sei o quê, o cavalo tal, o cavalo, é tanto cavalo que eu chegava em casa e eu começava a falar dessa cavalgada toda para minha mulher. A minha esposa começou a escutar aquele negócio, e um dia, ela estava no banheiro, tomando banho, e eu falando do cavalo para ela. E ela começou a chorar e perguntou para mim assim, o que eu tenho que fazer? Aí o macumbeiro virou para ela e falou assim, procura uma igreja. E como ela é obediente, o que ela fez? Ela foi procurar a igreja. E depois, meu Deus, Deus usa quem quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, amém? Você acredita que Deus Ele continua realizando maravilhas. Aí ela perguntou assim, mas como é que vai ser o nosso filho? Aí o macumbeiro falando, não esquenta a cabeça não, porque os crentes dizem que das crianças é o reino dos céus.
Aí uma irmã passou lá perto de casa, convidou, ela foi para a igreja. 5 anos antes de mim, ela foi para a igreja. E eu continuando para as macumba, eu continuando para pagode. Já viu que é guerra, mano. Luz não tem comunhão com as trevas. Então, batalha total, batalha total. Mas o meu pequenino, ele foi crescendo. Então, ele participava do conjunto das crianças. Aí chegava no dia da apresentação, ele ia lá e, papai, vamos lá. Vamos lá dar uma olhada, porque eu vou cantar hoje. Eu queria que o senhor fosse na igreja me assistir. Aí o pai é pai. Aí o pai ia. Aí, final de ano, culto da virada. O que tem no final do culto? Comida. Você sabe. Aí a esposa falava, vamos passar o final do ano lá na igreja? Lógico. E a gente ia passar o final do ano na igreja com a esposa. Mas o meu garotinho, que é um dos meus maiores evangelistas, ele é o primeiro lugar, que hoje está com 28 anos, casado. E depois é o pastor Carlinhos Lino, que mora em frente à minha casa. E todos os dias que ele me vinha com um cavaquinho na mão, ele dizia assim, eu ainda vou ver esse cavaquinho tocando na igreja. Eu ainda vou ver esse cavaquinho tocando na igreja. Eu ainda vou... E ele viu eu tocando os corinhos de fogo lá na igreja. Ele viu. Porque Deus, quando quer fazer, Ele faz, Ele fala, Ele comunica ao seu povo. E então o meu garotinho dizia, vamos embora. Aí teve um dia que eu escutei uma voz. Eu na sala, ele se arrumando, eu escutei uma voz dizendo, sobe, vai se arrumar e vai para a igreja. E eu subi, minha esposa e meu filho estavam já se arrumando, e ela perguntou, você vai sair? Eu falei, vou. Aí meu garoto perguntou, você vai para onde? Eu falei, vou para a igreja com vocês. Eles começaram a pular, a coisa aconteceu. Só que isso é um processo, irmão. 5 anos depois da minha esposa ter aceitado a Jesus, que eu fui aceitar. Mas deixa eu falar um pouco mais de mim, eu corto aqui esse testemunho, deixo para um outro momento, e agora eu vou falar de mim. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu não aceitei a Jesus na igreja. Porque na primeira semana que eu fui, o pastor Raimundo Bispo não fez o convite. E eu voltei para casa frustrado, porque eu queria aceitar Jesus. E na segunda semana ele também não fez o convite, pastor Wallace. E eu voltei para casa. Eu não entendi o mistério que hoje eu entendo. Eu voltei para casa na segunda semana, dia 23 de outubro de 2022. Eu dobrei o meu joelho no pé da minha cama. E ali eu fiz uma oração dizendo, Senhor, eu quero te aceitar como o único e suficiente Salvador da minha vida. Guarda a minha vida, toma a minha vida, eu vou te servir, eu vou te servir, eu vou te servir. Só que eu não entendia que aquele lugar onde eu dobrei os meus joelhos, no pé da minha cama, era o mesmo lugar que a minha esposa dobrava o joelho nas madrugadas que eu estava tocando pagode, ou estava no centro espírita, e ela estava orando pela minha salvação, chorando muitas vezes. E o Senhor disse, no lugar do teu choro haverá alegria. Eu tinha que aceitar Jesus no lugar onde ela orava. Aí você escuta uma coisa, para essa conversão acontecer. Eu tocava samba, pagode, e eu estava disputando um samba lá na Acadêmica do Tuiuti, ali na Feira dos Paraíba. E ali a gente disputava um samba, e eu escrevi um samba junto com um rapaz. E naqueles dias estava um movimento dentro de mim, sabe aquele movimento? Aquele negócio que se chama assim, chama, conhece chama? Chama do Espírito, sabe o que é isso? Isso estava um negócio acontecendo dentro de mim, e eu não sabia explicar para ninguém o que era a conversão que estava chegando. Aquilo estava se movendo dentro de mim. E então, naquela semana, a nosso samba estava como um das cabeças, era para ser campeão o nosso samba. Ele estava bem movimentado, o povo estava falando, o presidente da escola de samba veio falar com a gente, o samba de vocês está demais. O pessoal, era disputa. Mas naquela semana, nós fomos para o local, e toda vez que a gente ia para lá, começava por volta de meia-noite, nos encontrávamos lá umas 10 da noite, para começar a dar um negócio lá para poder esquentar a garganta. E aí, nesse dia,
O cara que bebia demais, tomou uma lata de cerveja, um copo de vinho de 200 ml. O samba que a gente ia cantar 3 horas da manhã mudou, passou para primeiro, ele ficou como o primeiro, meia-noite. Então, nós saímos daquele momento ali, foi tocar o samba. E tocamos o samba, aquele fervor todo, a escola de samba lá pulando, dando já como se fosse campeão. Acabou de tocar o samba. Lembra daquele negócio que estava mexendo? Continuou mexendo e eu falei para o pessoal assim, eu vou embora, cara. Que isso, rapaz? Tu vai embora? Não vai nem saber como é que ficou a classificação? Não, eu quero ir embora, cara. Amanhã vocês falam comigo aí e depois a gente resolve esse negócio aí. E eu já estava indo na igreja. E eu tinha conversado com o pastor Raimundo. Eu falei, pastor, como é que vai ser? O cara não tem cavaquista, não tem essas coisas, como é que vai ser? Ele falou, cara, tu não pode ficar lá e aqui, você tem que decidir sua vida. Eu falei, não, acabou isso aí, eu termino e pronto. Ele falou, tu dá a tua palavra, vai, dou. Ele falou, então tá certo. Eu acho que ele tinha, nas entrelinhas ele falou, tá certo para mim, mas na verdade ele está falando assim, então tu vai perder. E foi isso que aconteceu, irmão. Chega de manhã, eles me mandam uma mensagem. Eu cheguei em casa por volta de 1h30 da manhã, minha esposa assustou, falou, o que houve? Eu falei, não, me deu vontade de vir embora, estava estranho, eu não queria ficar lá não, eu não sabia o que estava mexendo dentro, o que era aquilo, chama. Você pode me ajudar dizendo o que era? Oh, glória, agora eu estou sentindo o culto mais pentecostal. O que era, o que estava acontecendo? Era a chama que estava ardendo. E aí o que acontece? O amigo virou para mim e falou, Bastos, que era o meu nome de guerra no quartel, ele falou assim, Bastos, nós fomos desclassificados. Eu falei, poxa, amigo, é mesmo? Deixa para a próxima. Perdemos. No outro ano, eu já estava na igreja. Ele botou o samba sozinho e ganhou, o problema era eu, né? Que problemão maravilhoso, né? Mas o que era isso? Chama. Era a chama que estava ardendo. Aí o que aconteceu nesses dias? Eu fui fazer uma oração e comecei a ler a Bíblia. Eu passei por 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, que diz lá, fiel é a palavra. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Como eu era macumbeiro, e fazia as coisas com muita organização, eu falei para Deus, eu só posso fazer o que é excelente. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Uma vez o pastor Jaime Guedes, na época era dirigente da congregação, e ele nos convidou para uma entrevista antes do diaconato. Aí ele nos veio conversar conosco e falou, você tem alguma aspiração, você tem alguma ambição ministerial? Eu falei, pastor, eu sei que eu vou ser pastor. Ele falou, mas como é que é isso? Eu falei, como é que é? Eu também não sei lhe explicar. Eu só sei que eu serei pastor. Aí ele perguntou, mas como é que aconteceu? Como é que você tem essa certeza? Eu falei, está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, que quem deseja, aspira o episcopado, excelente obra deseja. Eu só quero fazer o que é excelente. Aí ele falou, tá bom, então eu estou te indicando para o diaconato. Começou a escadinha a descer. Porque não é subir não, tá? É descer. Tem uma meia dúzia aí que não dá nem para andar perto, que são tão grandão, que são mais altos do que Deus. Dá para andar perto não. Eu estou igual o pastor Jaime. Vai que um raio pega ali, eu estou perto. Eu não quero ficar perto não. Não quero não. Não, mas vivo eu. Agora Cristo vive em mim. Tem chama ainda aí? Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Você está animado ainda pela causa de Cristo? Ei, é o ano de buscar o reino e ver a Cristo. É o ano. A gente precisa compreender que nós estamos aqui para isso. As manifestações da palavra que está escrito na palavra de Deus não morreram, não cessaram, não acabaram. Os dons continuam vivos. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser vivido. Agora, dessa forma, não mais viveu. Não é minha vontade, pastor Charley. Não é o meu querer.
É a vontade de Deus. Porque a gente fica chateadinho. Eu converso com alguns amigos, obreiros. Não, porque o pastor fez isso. Falei, e daí? Não, porque o pastor fez aquilo. Falei, pô, você esqueceu a Bíblia, cara? Você lê a Bíblia, mas você esqueceu? Você lembra de Moisés? Eu dou esses toques. Você lembra de Moisés? Com Moisés eu falo face a face, e com vocês não. Entende esses mistérios ou não? Aí eu falo assim, espera a sua vez, cara. Eu pergunto para eles assim, você lembra da senha? A senha não para, cara. Chamou um, daqui a pouco o teu número chega. O importante é que a filha está andando. Agora, o que é isso? Não tem mais chama. O glória a Deus e aleluia só acontece quando está com isso aqui. É só quando tem microfone na mão que o glória a Deus acontece. Ei, meu irmão, não é desse jeito não. Não é desse jeito não. Não tem gente aqui que está sentado hoje aqui que nunca vai pegar no microfone, mas é usado por Deus, é cheio de Deus. O Senhor trabalha, usa ele no meio dos irmãos. Meu irmão, é desse jeito. É um corpo. Não mais vivo eu, agora é Cristo. Então não é mais a minha vontade. Não tem que ser mais a sua vontade. Tem que ser a vontade de Deus. Tem que se submeter à autoridade, sim. É porque a gente não tem mais esse negócio. Tem sim. Deus continua matando. Não, tem gente que desacreditou disso. Ele é o mesmo, diz a Bíblia, não tem nada a ver com isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele não muda, não tem variação. Não tem, ele é reto. Um dos seus atributos é retidão. Não tem desvio com Deus. Então não mais vivo eu. No dia que você parar de buscar só por você, aquilo que você busca acontece. Esse é o ano de buscar o reino. E o reino, escute, a Bíblia diz que não é comida nem bebida. Significa o quê? Bem só para você mesmo, ó. Beleza. Não, mas é gozo, é paz no Espírito. O que isso significa? Eu digo para você, está passando na luta, na moenda, na prova, mas nada te abala, você continua com seus pés fincados na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas você é cristão e cristão vai permanecer sendo. Alguém vai olhar para você passando na luta e vai ver um sorriso no seu rosto, e não é de falsidade, é porque a presença desse Cristo amado habita em você. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais Cristo. Você tem que entender, compreender isso. Aconteceu um episódio na minha vida, meu Deus, a hora não para. E nem falta luz hoje para acabar com o relógio. Aconteceu um episódio na minha vida, porque eu sempre digo que minha vida ela é feita de testemunhos. E uma vez, eu estava no quartel e as coisas, aqueles negócios começando a mexendo assim, né? Se eu ficasse no quartel, possivelmente eu ia estar meio virado ainda. Mas o Senhor resolveu fechar a porta. E naquela saída, eu também fui embora. Depois de 7 anos, tudo certo para seguir carreira. Mas não estudei antes para fazer prova, concurso, então eu ainda estava indo pela linha da estabilidade. Quando, alguns anos atrás, foi fechado isso. E eu só sabia fazer as coisas de quartel. Eu era pedreiro, trabalhava como pedreiro e tudo mais, bombeiro hidráulico, eletricista. E aí saí. Irmãos, quando eu estava dentro do quartel, eu passava mais tempo fora do quartel do que dentro, porque os oficiais gostavam do meu trabalho. Então, eles iam pedir ao meu superior para eu fazer o serviço da casa deles. E eu ficava mais fora do quartel do que dentro. Agora, o que aconteceu? Quando eu saí do quartel,
o Senhor fechou todas as portas. Até a obra que eu estava trabalhando parou. Mas quando eu saí do quartel, eu aceitei a Jesus, em outubro, e não tinha mais nada. Nada. E começou a faltar as coisas em casa. Essas coisas, isso só acontece com alguns, né? Não é com todo mundo, não. Mas, aí, eu ia daqui de Manguinha, lá para Parque Fluminense, pedir ajuda da minha mãe. E detalhe, não tinha dinheiro de passagem. Então, naquela época, eu tinha que dar meu jeito. Eu pulava o muro, testemunho, né? Eu pulava o muro lá da linha do trem, pegava o trem até Gramacho. Depois eu andava de Gramacho até Parque Fluminense, porque eu tinha vergonha de dar calote naqueles ônibus, passar por trás. Eu tinha vergonha, eu falei, não tem não, eu vou não. Prefiro correr do guarda da ferrovia do que... Era prova naquele dia. E minha mãe me ajudava e tudo mais. E, de repente, minha primeira função dentro da igreja, talvez Deus está falando com alguém aqui, talvez. Minha primeira função na igreja foi zelador da igreja. Alguém, quando eu aceitei a Jesus, disse para mim que eu não era digno nem de lavar as privadas da igreja, porque eu estava na porta apertando a mão dos irmãos. Aí a primeira função que Deus me deu foi zelador. Aquilo que eu não era digno para Deus, eu era digno de fazer, e fui fazer tudo aquilo. Foi o primeiro cargo eclesiástico. Eu preciso falar isso, é culto de doutrina, né? Tem alguém que, de repente, se não estiver aqui, vai assistir depois, porque são curiosos, né? Vai assistir depois, então vai lá. Começa de baixo, filhão. Começa de baixo. Cria base primeiro. Cria base. Não quer, né, como aquele outro que diz lá, chegou agora, já quer sentar na janela. Cria base. No reino do céu não tem isso, não. Tem que aprender de baixo. Começa lá embaixo. Já dizia um pregador aí que quem nasce grande é monstro. E foi naquele altar que eu escutei Deus falar comigo pela primeira vez. E como? Eu estava no culto? Não tinha culto. Era tarde, pastor Maurício, que eu estava com a vassoura varrendo o altar e cantando louvores. E eu escutei Deus falar comigo, você vai ser o próximo líder da juventude. E ainda deu quem é que ia me ajudar naquele dia. E eu cheguei em casa perguntando para minha esposa, como é que Deus fala com a gente? Novo convertido? Eu só tinha 6 meses de crente. E eu falei para minha esposa, como é que a gente escuta a Deus? Ela falou, você está me escutando? Então, dessa forma. Eu falei para ela, ó, Jesus falou comigo que eu vou ser o novo líder da juventude. Tomou um susto. Ficamos 3 anos ali, dirigindo a juventude. E na direção da juventude, tinham mais ou menos 30 jovens ali na igreja. Mas a igreja era sempre lotada, irmão. Porque vinha igreja de um lugar, vinha igreja de outro, igreja de um lugar. E aquilo me incomodava, como me incomoda até o dia de hoje. Eu acho que deve ter 7 mil que não se dobraram ainda. Então, porque a gente, né, tem muito pastor que gosta de ver a igreja muito cheia, né, muito lotada, né? Só que ninguém aceita Jesus. O que está acontecendo? É shopping? É campo de futebol? É Maracanã? Maracanã que lota e nada muda. Vem para a igreja, tem que ter alguma coisa acontecendo. Aleluia. Senão não adianta. E aí a secretária falou para mim, aí, pastor Paulo, falou assim, para quantas igrejas nós vamos mandar carta no próximo culto? Aí eu falei, igreja? Eu falei, quantos jovens nós temos? Aí eu lembro que ela falou 27. Aí eu falei, então prepara 27 cartas que a gente vai mandar carta para os jovens. O Senhor, durante aquele tempo, 3 anos, de 27, nos deu em Ebenezer 101 jovens cadastrados. E nós tínhamos dentro da juventude, todos os departamentos que tinha na igreja, a gente tinha dentro da juventude. Eu não sabia, mas o Senhor já estava treinando para algo que já ia acontecer um pouquinho mais à frente.
E de repente, um daqueles dias lá, uma consagração, porque a consagração tem pouco músico, né? Tem pouco, mas eles vão, eles são bênçãos, amém, são bênçãos, mas eles vão. Mas nessa consagração não tinha. Aí eu sabia tocar cavaquinho, aprendi a tocar 3 notas. E com 3 notas eu cantava umas 15 músicas. E o pior que toda semana era... Mas nessas 15 canções que eram cantadas em todas essas semanas, o Senhor respondia em todo o tempo que ali estávamos. Porque não é a performance, é aquilo que está ardendo dentro do teu coração. Qual é o nome disso? Chama. Essa chama precisa permanecer em você desde o dia que você aceitou Jesus. Não foi um acaso, você não foi empurrado, você não foi obrigado. Foi a presença do Espírito Santo te conduzindo ao altar para uma transformação, para um testemunho do céu na terra. É isso que você é. E eu acho que já está acabando, né? Hã? Pode ir? O senhor fala aí que eu paro na hora. Mas deixa eu terminar então, porque se deixar, a gente gosta tanto desse negócio que a madrugada é pouco para a gente, né, pastor? Aleluia. Eu aprendi um pouquinho, falta muito ainda. Mas, escuta isso aqui, de repente aconteceu algumas coisas, o Senhor, aprove a Deus, me levar à segunda direção da igreja. E numa dessas consagrações, um profeta chegou lá, e eu estava cantando, e tem hora que eu canto erro letra, esses negócios esquisitos. Mas daqui para o céu, meu irmão, vai sendo tudo decodificado, e chega lá no céu com a intenção correta. Porque não é errar por errar mesmo, não, por querer, por desleixamento, não. Não é isso não, é porque eu esqueço mesmo a letra. Lá na igreja é uma bênção, eu começo a cantar lá tudo, extra. Aí o povo canta, fala, isso aí mesmo, me ajuda aí, está tudo certo. E vai subindo, meu irmão, é um incenso, é a adoração, é o louvor. A gente às vezes, né? Aí, nesse momento que a gente estava lá, eu estava como segundo dirigente, o profeta chegou para mim e falou assim, já tem um rebanho preparado para você. E a gente ficou ali meio assustado, né? A gente fica assim assustado, mas como aquele que deseja o episcopado de excelente obra deseja, a gente está ligado em tudo. Aí, ainda como líder da juventude, escuta isso aí, eu já estou terminando. Eu queria ir para o monte, a gente ia para o monte, né? De vez em quando, a gente ainda ia para o monte, né? A gente ainda ia no monte, a gente ainda ia. De vez em quando a gente vai também, aleluia. Mas naquela época a gente ia mais, né? A chama ardente. Aí eu falei, irmãos, vamos para o monte, chamei um jovem. Vamos para o monte. Ninguém quis ir para o monte comigo, meu. Ninguém quis ir ao monte conosco. Falei, que luta é essa, meu irmão? Mas por que não queria ir? Porque a gente ia no monte 7 castiçais. Só os crentes de monte que conhecem esse lugar, né? É lá no ponto final do 918, Bangu. Então tinha que acordar 5 horas da manhã, caminhar do Manguinho até Bom Sucesso, pegar o ônibus, 2h15 de viagem, até Bangu. Você já orava tudo que tinha para orar dentro do ônibus, e chegava lá, glorificava a Deus, aleluia. Era uma bênção. E nesse dia não tinha ninguém para poder ir comigo. Eu falei, eu vou sozinho. E não é que Deus queria falar comigo lá? Aleluia. Aí eu saí e fui para o monte. Cheguei lá no monte, fui lá para o pico. Uma pedra bem grande, bem alta. E debaixo dela assim tinha um lugarzinho para sentar. E aí eu sentei ali e comecei a orar. E comecei a falar com Deus. Comecei a chorar também. E de repente, eu chamo de curió. Porque era pequenininho assim um homem. Na parte alta da pedra, ele estava de pé e ele cantava uma canção chamada Prece Matinal. Você conhece? Eu acho que só os mais antigos vão lembrar. Quer ver? O refrão diz assim, Senhor, me escuta, a ti eu clamo, ó, dá-me tua graça
para que tudo em minha vida eu a ti satisfaça. Senhor, me escuta, a ti eu clamo, ó, dá-me tua graça, para que tudo em minha vida eu a ti satisfaça. Aí, enquanto ele começou a cantar aquele negócio, a coisa começou a descer aqui, começou. E qual era o nome daquilo? Era a chama. E a coisa, a lágrima começou a descer, e o homem lá de cima, ei, meu servo, essas coisas aí tremem com a gente. Procuraste alguém para vir a este lugar hoje e não encontrou, né? Eu te trouxe porque tinha que falar contigo. E disse, já tem um rebanho te esperando. Já clamam por você. E naquele tempo, quando eu voltei, foi quando o pastor nos chamou para assumir a congregação de Gileade, a qual passamos por quase 9 anos dirigindo aquele trabalho. Ei, esse é um culto de doutrina, mas esse também é um culto profético, e esse é um culto em que Deus está falando contigo. A chama do primeiro dia em que você levantou a mão precisa estar acesa como no primeiro dia até o dia de hoje, porque Deus continua realizando, Deus continua fazendo. Eu termino dizendo, João capítulo de número 15, no versículo de número 5, o Senhor está dizendo lá, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo está dizendo, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o Senhor está dizendo aos discípulos, sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês são um ramo. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Vocês em mim e eu em vocês, olha, eu vou limpar o ramo e esse vai dar muito mais fruto. Mas quem não der fruto será arrancado e lançado no fogo. Aí eu fiquei me perguntando, por que no fogo? A gente fica perguntando essas coisas. Eu falei, você já viu como é que é ramo? Quando fica amontoado em algum lugar, sempre atrapalha o outro. Quem não dá fruto atrapalha, irmão. É uma realidade. E o Senhor está falando, é bom você dar fruto, porque eu vou te limpar. Eu vou te limpar. E você vai dar mais fruto ainda. A grande questão é, você e eu, nós chegamos aqui cheios de expectativas em Deus. E isso não é errado. Orar pela família não é errado. Orar por um bom trabalho não é errado. Orar por melhorias, não tem nada errado. Orar pelo ministério não está errado. Mas nós precisamos olhar para o alto. E quem sabe fazer como nós estamos fazendo numa semana de oração lá na igreja, qual nós estamos essa semana. E o tema da oração para este ano, o que queres de mim, Senhor? De que maneira o Senhor quer que a gente faça a obra do Senhor este ano? Porque a gente olha, mas a Bíblia é o modelo. O problema todo é que a gente tem um modelo e não faz como um modelo. Esse é o problema. Não podemos generalizar, mas é uma realidade. Agora preste atenção. Quando olhamos para Romanos capítulo 8, e o versículo 37, vai dizer, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Se a palavra está dizendo que em todas as coisas somos mais que vencedores, por que a gente precisa pedir mais? Pede. Se ele já falou que somos vencedores. É bem verdade, Mateus 7,7 está dizendo que aquele que pede recebe. Aí a gente se agarra só em Mateus 7,7. A luta não é para te matar. A prova não é para te matar. Tem alguém para receber isso aqui? É para te promover. É para te fazer crescer. É para te fazer avançar. Eu sempre digo que quem entra na academia na primeira semana, ele morre de dores. Mas daqui a algum tempo, ele já está familiarizado com aquilo. E daqui a pouco ele vai ver o resultado na sua própria saúde, no seu próprio corpo. Ei, essa luta não vai te matar, fica tranquilo. Mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, isso também entra nas demais coisas, vos serão acrescentadas. Eu quero ler um texto e termino. E o texto é 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. 1 Pedro capítulo de número 4. Ele diz assim, mas alegrai-vos
no fato de serdes participantes de quê mesmo? Tem mais gente aqui, eu acho que dá para fazer mais barulho. Não quer ler isso não, né? Vocês não querem isso não? Vamos ler no 3, para ficar legal. 3, mas alegrai-vos no fato de... Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você vai passar pelas aflições dele nessa terra. E isso precisa ser alegria para o crente. Se tem chama acesa no teu coração, a luta que você estiver passando não vai trazer tristeza para você, mas vai trazer alegria pela oportunidade que você está tendo de passar pelas lutas. Porque você está no caminho certo. Eu termino, eu disse errado aqui, tinha mais um texto. Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 13, eu termino e entrego aqui minha oportunidade. Eu quero voltar, aleluia. Filipenses 4, 11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele continua, sem estar abatido. Não, abatido eu não quero ficar não, pastor. Abatido não, abatido sim. É ensinamento, é Bíblia, é Evangelho. Os que estavam em Gálatas estavam vivendo outro Evangelho. E o apóstolo Paulo chegou falando, olha, eu admiro de que vocês estão passando tão rapidamente desse Evangelho. Evangelho não é só vitória terrena. Evangelho é vitória aqui, mas a certeza que o que está guardado para nós no céu é muito maior do que qualquer coisa que está na terra. Eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada, é o que Deus tem para nós. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que temem, para aqueles que creem, para aqueles que permanecem. Se Cristo vive em você, você tem que viver isso aqui. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O 13 diz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode aplaudir ao Senhor? Meu pastor, fique de pé nesta hora, fique de pé. Que Deus abençoe sua vida, que Deus os guarde. Podemos orar? Eu quero orar com você. É bem verdade que quem conhece as dores que está passando é só quem está passando. Mas deixa eu falar para você, não existe luta maior ou menor. Existe luta. O que para você é fácil de passar, para outro não é. Então não vamos querer aqui denominar ou nivelar alguma coisa. Só sabe aquilo que está passando, quem realmente está passando. Mas eu digo uma coisa para você. O Deus que tem poder para curar uma dor de cabeça, é o mesmo Deus que tem poder para curar um câncer. É o mesmo Deus que tem poder para restaurar a família. É o mesmo Deus que tem poder para todas as coisas, mas principalmente para trazer a você paz no meio desse tormento. A tempestade, ela chegou para os discípulos e tinha que chegar. E todos eles estavam dentro do barco. Cada um recebeu a tempestade de uma forma, mas foi só Jesus que teve o poder de acalmar a tempestade. Cada um tinha um problema e uma visão diferente do problema. Mas o Cristo é o mesmo. Se essa chama ainda está no seu coração, coloca Jesus na frente de tudo. Deixa de fazer a obra porque você está com algum tipo de problema, não. Não deixa de fazer a obra porque você está passando por algum tipo de luta, não. Continue servindo a Cristo. Essa chama precisa arder no coração dos jovens, dos homens, das mulheres, das crianças, precisa arder.
nós precisamos continuar. Ao que perseverar. Ao que perseverar. Eu quero orar por você. Pastor, eu estou caminhando meio friamente. E preciso que essa chama acenda a minha vida. Irmão, aí sim a gente fala de Mateus 7,7. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ele diz... me buscareis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Deus tem uma chamada na sua vida. Ninguém foi escolhido ou chamado ou salvo para ficar sentado sem fazer absolutamente nada. Você é uma parte nessa engrenagem grandiosa. Você é um filho de Deus, chamado e escolhido para fazer a diferença no seu tempo, que se chama hoje. Então, se essa chama ainda aquece o teu coração e algo está atrapalhando, eu quero orar por sua vida. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, põe. Se você deseja que essa chama seja aquecida aí, e que você possa avançar, meu irmão, eu quero orar com você. Posso? Pai querido, eu quero te agradecer, te louvar. Eu bendigo ao teu santo nome por esta tão grande oportunidade. Ó Deus, estarmos neste lugar, ó Deus, e sermos, ó Pai, uma voz da tua palavra nesta noite. Os teus filhos vieram a este lugar. A tua palavra foi ministrada mais uma vez. E Deus, nós queremos dizer da mesma forma, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Deus, de fato, de verdade, permanecer, ó Deus, nesta palavra e permitir que Cristo domine tudo na minha vida, na minha caminhada. Ó Deus, os teus filhos que estão aqui, ainda que estejam passando por momentos difíceis, ainda que estejam passando por momentos de, ó Deus, tribulação, ó Deus, que nada possa impedir o avanço do reino na vida do seu filho, o avanço do reino na vida da sua filha, desta família amada, ó Deus, e que possam fazer, ó Deus, o teu ide, que possam continuar na caminhada firme diante de tudo aquilo que o céu já preparou para a vida deles. Ó Deus Santo, eu lhe peço nesta hora, ó, que o teu Espírito possa agora tocar em cada vida que está neste local, nesta igreja, até aqueles que estão assistindo pela internet, ó Deus, em casa possam ser tocados pelo Espírito, e que essa chama ela possa, ó Deus, simplesmente multiplicar, para que possam, Pai, continuar nesta caminhada, nessa jornada da pregação do teu evangelho. E quando orarem, haverá resposta. Quando estenderem as mãos, ó Pai, haverá resposta. Ó Deus, quando clamarem pelo teu nome, o Senhor do céu bradará em resposta à oração de uma igreja fervorosa que permanece no caminho do Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos hoje e para todo sempre. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte aí. Aleluia. Aleluia.